Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Wilker e a gente vai dar início a mais uma jornada aí. Sou professor de História e a nossa primeira aula hoje é sobre revoluções inglesas. Aqui está o roteiro da nossa aula. Lembrando que no final de cada aula eu sempre trago uma curiosidade, né, sobre o assunto que a gente está tratando ou que tem alguma relação. A gente vai começar falando sobre a dinastia Stuart. Professor, o que é uma dinastia? Uma dinastia é uma sucessão de reis de uma mesma família. É importante lembrar que antes desta dinastia houve a dinastia famosa dos Tudors, né? Em que temos aí como os mais famosos monarcas o Henrique VIII e a filha dele, a Rainha Elizabeth I. Lembrando que dessa época nós temos uma burguesia fortalecida, né, para aquele processo de cercamentos e tudo mais. Ok, o reinado de Jaime I vai entre 1603 e 1625, né? E ele vai tentar controlar o avanço da burguesia, né? Vai haver o aumento de impostos, né? Vai haver a perseguição religiosa aos puritanos, que era a religião da maioria dos burgueses do parlamento, né? E ele vai chegar a dissolver o parlamento durante 8 anos, né? Ele governa até a morte, quando o filho dele, o Carlos I, assume em 1625 e governa até 1649. O Carlos I tenta seguir a mesma política do pai, só que ele não tem a mesma moral, né? Mas ele tentou esse enfrentamento, esse autoritarismo em bater de frente com o parlamento, né? E aí ele vai trazer, aumentar impostos, né? Teremos novos impostos, né? O parlamento reage, e aí é onde temos a Guerra Civil ou Revolução Puritana, que é uma guerra da burguesia puritana contra a coroa, que vai entre 1640 e 1649. Lembrando que em 1642, o líder dos puritanos, o Oliver Cromwell, né, ele convoca a baixa burguesia e alguns camponeses e forma o que ficou conhecido como Exército dos Cabeças Redondas. Esse nome derivava porque eles se recusavam a usar aquela peruca tão típica como adereço dos burgueses. Dentro desse exército, temos dois grupos aí que se destacam, que eram os Diggers e os Levelers. Os Diggers se destacavam também como os Levelers pela sua radicalidade. Os Diggers pela questão da reforma agrária e os Levelers pela questão da igualdade de direitos, né, o sufrágio universal. No final dessa luta, dessa guerra, a coroa é vencida, né? E o rei Carlos I é decapitado. Pois é, pessoal, ele perde a cabeça, literalmente. Em 1649, é proclamada a República, né, que vai até 1658, que é o governo Cromwell. Né? Cromwell ele ganha o título de Lorde Protetor da República. E ele começa a ter alguns atos para favorecer os burgueses, né, a burguesia, como os atos de navegação, que restringe o comércio aos transportes pelos navios ingleses, né? E isso vai fortalecer fortemente o mercado interno. O Cromwell, aquilo que ele tanto criticou e contra aquilo pelo qual ele lutou, que era a questão do autoritarismo, ele começa a se comportar do mesmo jeito. Ele vai ter uma mudança de postura, que se caracteriza, inclusive, que ele chega a dissolver o parlamento com a ajuda do exército burguês. Algumas características desse processo, a execução de lideranças, né, dos Diggers e dos Levers, e em 1658 o Cromwell morre, né, é substituído pelo seu filho, o Richard Cromwell, mas que não tem muito prestígio. O parlamento volta com a dinastia Stuart temendo uma guerra civil. E entre 1660 e 1688, temos o rei Carlos II, que é filho do Carlos I, aquele rei lá que foi decapitado. Inicialmente, ele disse que vai dar certa liberdade ao parlamento, que vai dialogar e tal, mas ele começa a fazer alianças com uma antiga nobreza e instaura o absolutismo, tem novamente alguém autoritário no poder. Ele dissolve o parlamento em 1681. Em 1685 ele morre e o trono é assumido pelo seu irmão, o Jaime II. O Jaime II também tenta seguir na mesma onda aí de absolutismo, de autoritarismo. Novamente o parlamento reage de forma rápida e convoca Maria II, filha do rei, e seu marido Guilherme de Orange, que era governador dos Países Baixos, né, que corresponde à Holanda.
Em 1688, o Guilherme de Orange destrona o Jaime II, né? O Jaime II não tem uma reação, foge para a França e o rei é deposto. Por isso que é chamado de Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue. O parlamento, né, cria a Declaração dos Direitos, né, de 1689, né, a Bill of Rights, em que tanto a Maria II e o Guilherme de Orange, que agora é Guilherme II, se comprometeriam com essa Declaração de Direitos, né, que dava uma autonomia e maior poder ao parlamento, né, e uma coisa muito importante, principalmente liberdade religiosa. E aí, desde então, se inicia uma monarquia parlamentarista que dura até hoje. E aí temos como característica, né, o desfecho, o fim do absolutismo inglês. A Inglaterra, que é o primeiro país a ter uma revolução burguesa, né, que coloca a burguesia no poder. E isso é um dos fatores que vai contribuir grandemente para o surgimento da Revolução Industrial, né, na Inglaterra no século XVIII, né, um dos fatores, né, que temos uma burguesia poderosa, uma burguesia que tomou as rédeas, né, da política, e aí é um dos fatores que vai contribuir para a Revolução Industrial, não só esse, né, mas é um dos fatores. E agora vamos para a nossa curiosidade. Pessoal, vocês sabem a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, né? Muitas vezes os livros tratam Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, mas afinal, qual é a diferença? Inglaterra é o país. Grã-Bretanha é a ilha, que é composta por País de Gales, Inglaterra e Escócia. Reino Unido é Grã-Bretanha mais Irlanda do Norte. Então, Inglaterra, país. Grã-Bretanha, ilha. País de Gales, Inglaterra e Escócia. Né? E Reino Unido, Grã-Bretanha mais Irlanda do Norte. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.